Não sei se vai aparecer para vocês aí a opção de que vocês concordam em gravar. Apareceu? Então tá. Então, antes de eu compartilhar a tela, eu vou rapidinho me apresentar, né? Eu não sei como vocês chegaram até aqui, se vocês puderem falar, como vocês tiveram contato com esse curso, se vocês viram pela internet, ou se algum amigo indicou, ou se vocês viram em grupos de WhatsApp, seria interessante para a gente saber, né? E falar um pouquinho também, né? Quem são vocês, rapidamente, o interesse pelo grupo, pelo curso, se vocês têm alguma pesquisa próxima ao que vai ser discutido aqui. Na verdade, esse curso é mais um formato de uma aula, né? Mas a gente também debate questões de cunho assim, teórico, mas eu tento não deixar tão teórico, porque fica um pouco mais cansativo. Mas aí, ao final da aula, do curso, que seja, eu sempre sugiro alguns textos, né, alguns sites que vocês possam visitar. Não sei se todos aqui são professores de arte, ou se trabalham dentro de espaços culturais, ou com produção cultural, enfim. Vou falar rapidamente só quem eu sou, né? Eu sou a Luana Lobato, eu não sou carioca, eu sou paraense. E eu moro aqui no Rio desde 2015. Eu vim para fazer mestrado na UERJ por uma bolsa que eu ganhei da FAPERJ de pesquisa, uma pesquisa que eu desenvolvia lá nas periferias de Belém. E aí eu vim fazer mestrado em periferias urbanas, Educação, Comunicação e Cultura em Periferias Urbanas. É uma linha de pesquisa lá do PPGEC, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, Comunicação e Cultura da UERJ, que funciona lá em Duque de Caxias. Mas algumas disciplinas funcionam também lá no Maracanã. E aí eu vim só para fazer o mestrado, né, fazer a bolsa de pesquisa da FAPERJ e ia voltar para Belém, porque lá eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Só que acabou que nesse mesmo período eu consegui passar no concurso do Pedro II, e aí eu fiquei como professora substituta e eu decidi pedir exoneração e fiquei dando aula no Pedro II. E aí depois eu fui estudar um tempo fora, e depois voltei para cá para o Rio, e aí agora estou fazendo a pós-graduação em Saberes e Fazeres. Legal, Alessandra. Em Saberes e Fazeres em Artes Visuais, que é uma pós-graduação para professores de artes visuais do Pedro II, né? E desenvolvo essas pesquisas assim em periferias urbanas, campos de conhecimento não legitimados, arte indígena contemporânea. E sou professora atualmente do CAP da UFRJ, mas também sou professora da Secretaria Municipal de Educação daqui de Nova Iguaçu. Atualmente estou residindo aqui no município de Nova Iguaçu. E é isso, não sei se ano que vem eu vou tentar o doutorado, porque eu estou terminando a pós-graduação agora, devo defender o meu trabalho de conclusão no início de dezembro, e aí eu não estou pensando muito no doutorado ainda, mas, enfim, são planos que eu pretendo para o ano que vem. Aí eu queria rapidamente só saber um pouquinho sobre vocês, se vocês puderem se apresentar, né? Fiquem à vontade. Só, Oi, não pode falar assim só se trabalha com artes, enfim. eu sou Clarissa, eu sou professora de artes aqui em Pernambuco, eu Ai, estou que legal. em Recife, e eu sou formada em artes visuais pela UFPE, e o mestrado, a pesquisa foi em relação à arte indígena aqui no estado de Pernambuco. Então, é um tema que eu já tenho, desde 2016, tenho me debruçado, assim, a tentar pesquisar, e eu achei bem legal, realmente socialmente urgente, Sim, né, com como tu certeza. coloca, bem importante para a prática da arte e educação. Aí é Ótimo. isso. Muito legal. Recife é muito bom. Gosto muito daí. Alguém mais, gente? Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, é a Alessandra. Eu sou a Alessandra, eu moro no Rio Grande do Sul, mas sou carioca. Sou formada também nesse setor em artes visuais, fiz um mestrado em educação, estou fazendo um doutorado agora em educação. E, na verdade, eu investigo sobre produção artística de mulheres e também manifestações feministas como uma nova forma de pedagogia, metodologia para o ensino de artes visuais, né? Então, eu acho que o curso de vocês me interessou bastante justamente porque tem essas aproximações com a minha pesquisa.
e eu acho que vai me ajudar bastante a enxergar alguns pontos da minha investigação também. Maravilha, Alessandra. Obrigada. Mais alguém, gente? Boa noite, meu nome é Letícia, eu sou aqui do interior de São Paulo, Limeira, e esse ano eu comecei a minha graduação em artes visuais. Estou fazendo à distância, já era algo que eu queria fazer muito, e que eu sempre me interessei por arte desde pequena. Eu voltei a abordar recentemente também, que era uma coisa que eu resgatei da minha mãe, da minha avó, e é um tema muito interessante e pertinente, porque desde que eu comecei a faculdade esse ano, tem se batido muito, né, nessa questão dessa descolonização, dessa tirar um pouco desse eurocentrismo. Então, é um tema que eu achei muito pertinente e muito interessante em continuar investigando e descobrindo coisas novas. Legal, Letícia, obrigada. Agora só está faltando a Daniela, hein, se ela puder se apresentar. Boa noite, vocês Boa noite. conseguem ouvir? Conseguimos, sim. Ok, meu nome é Daniele, eu sou estudante eu faço graduação em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, artista periférica, pesquisadora, e achei esse curso um tema muito interessante, né? Ainda mais por ser uma mulher periférica, filha de nordestina, sabe? Maravilhoso, né, Daniele? Você fala aqui de Nova Iguaçu também. A gente está precisando desses espaços aqui em Nova Iguaçu, né? Eu e a Silvia, a gente já vem trabalhando desde 2019 em alguns projetos aqui, né? Mas como vocês mesmos sabem, não é fácil a gente trazer patrocínio, incentivo e criar espaços de discussões mais acadêmicas assim na periferia. São muito pontuais, né? Então, esse curso que a gente está dando, na verdade, eu e ela, é um desdobramento de alguns cursos aprovados no edital da Lei Aldir Blanc. Então, a gente aprovou um curso, Quem Tem Medo de Arte Contemporânea na Periferia, que a gente trabalhou junto com o Fernando Cocchiarari. Depois, a gente deu um outro curso que foi para professores da rede municipal aqui de Nova Iguaçu, e também um outro curso para crianças, outras histórias da arte, na qual a gente desenvolvia alguns materiais pedagógicos, né, a partir de artistas aqui da periferia. E aí, então, a gente está tentando fazer meio que um desdobramento desses cursos, já que os editais, por enquanto, estão parados, né? A gente não conseguiu mais captação para esse ano, para tentar captar mais recursos para o ano que vem. Então, a gente tem que ter um número de participantes, né? Fazer assim, um coletivo legal de comunicações. Então, a gente teve a parceria do Artistas Latinas, né? Muitas pessoas chegaram até aqui, e de outros coletivos independentes de arte também, que a gente divulgou pelo Instagram. A gente teve até uma procura razoável, né? Sendo um primeiro curso pago que a gente está fazendo, porque todos os outros foram gratuitos ou de bolsas sociais, ou patrocinados por edital, então esse é o primeiro que a gente está fazendo assim, de maneira independente. E aí eu agradeço a todos, né, e a todas e a todos a presença, então acho que a gente já pode começar, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu preparei alguns slides, assim, mas nada muito formal, é como eu falei para vocês. É mais um bate-papo, eu tentar compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho produzindo, que eu venho pesquisando, né, que eu venho desenvolvendo. Eu sou professora de 3 redes diferentes, né, uma rede federal, uma rede municipal e uma rede particular. São realidades completamente díspares, né, de recursos, de público. Então, eu dou aula à noite para o EJA, para a Educação de Jovens e Adultos, aqui na Prefeitura de Nova Iguaçu. No CAP da FRJ, eu sou professora da Educação Infantil. E numa rede particular em que eu leciono, eu sou professora do Ensino Médio e do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, é uma diferença de público muito grande, né? E aí são temáticas assim, muito diversas e demandas muito diferentes também. Então, eu já me apresentei para vocês um pouquinho. Antes da gente começar a tentar discutir, a gente tem que ver que o conceito de periferia é muito amplo, mas ele é tratado de modo muito genérico, né? Quando a gente se refere à periferia, a gente está se referindo a uma situação que foi empurrada, né, à margem. Não por aqueles sujeitos sociais, porque eles quiseram ser empurrados, mas porque sempre
dentro de uma sociedade, a gente trabalha com relações de poder, né? Já dizia Pierre Bourdieu, que fala que todas as nossas relações são baseadas nessas relações de poder. O próprio Foucault fala isso também, né? Então, a periferia, quando a gente coloca no Google, eu coloquei 2 imagens aí, já que a gente vai trabalhar questões de visualidade, né, dentro da nossa área de artes visuais. Quando a gente coloca no Google periferia, essa aí, primeira imagem que aparece para a gente, de casas muito pobres, com infraestruturas, né, precárias, ruelas, ou de imagens de violência, né? Ou seja, as imagens estereotipadas de sempre, né? Fetichizadas, enfim. E aí, no outro, né, quando a gente pesquisa arte na periferia ou periferia e arte, aparece essa outra imagem, que é a imagem de uma arte feita em um mural, uma arte urbana de grafite ou uma pichação, ou algo ligado ao hip hop, então também estereotipada. Por quê? Porque quando a gente se refere à arte na periferia, a gente sempre se, né, remete às pessoas, no senso comum geral, remetem que a arte na periferia é sempre uma arte visualmente urbana, né, de mural, né, uma arte visual que comunica rápido, e não uma arte intelectualmente produzida. Isso é uma questão que vários, né, na verdade, não alguns, vários acadêmicos e filósofos vêm discutido há muito tempo, essa questão do nosso olhar fetichizado e pejorativo sobre a periferia. E quando a gente está dentro da academia, muitas pesquisas ainda têm esse olhar. Né? A Silvia vai falar um pouquinho com vocês na aula de amanhã sobre os movimentos da periferia, coletivos, né? Movimentos de ação intelectual, de produção intelectual que acontecem dentro da periferia. E aí, quando a gente fala de periferia e de condições à margem, a gente está falando de um processo que se estabeleceu devido à colonização, né? Quando a gente fala de seres, pessoas, lugares e territórios, a gente está falando de Brasil e a gente está falando de um lugar que foi colonizado e que empurrou vários seres, vários lugares e territórios para a margem forçadamente. Então, quando eu falo do meu lugar, né, de Belém do Pará, eu vim da periferia da Marambaia, era um bairro periférico, mas hoje nem tanto, mas que eu trabalhei a vida inteira praticamente no bairro da Terra Firme, que é um bairro periférico de Belém, onde vários ribeirinhos, né, habitam e coabitam ali aquele espaço, vindo do interior do Pará. Então, eu falo de um lugar periférico do Brasil, né? Porque o norte é um lugar periférico do Brasil. Então, quando a gente fala de periferia, a gente está falando de várias periferias. Não só daquela periferia fetichizada, que é uma área urbana, onde tem favelas e um morro, né? Mas de uma periferia ribeirinha, de uma periferia que ocupa um espaço ao lado de um lugar que não é periférico. Então, a gente está falando de várias periferias. E não tem como dar conta de todos esses conceitos aqui numa aula tão curta, né? Mas aí eu trouxe basicamente aí alguns conceitos importantes para a nossa aula, que são os conceitos de colonização, descolonização, que é diferente de decolonialidade, tá? O que é colonialidade e alguns teóricos, como a Catherine Walsh, né? A Vera Kandal, que também fala sobre isso, o Boaventura de Souza Santos, né? Todos esses teóricos que vão discutir a nossa espacialidade, né? Quais são esses lugares que a gente ocupa enquanto América do Sul, né? Enquanto Brasil, enquanto periferias de um Brasil, né? Então, a colonização, ela foi um processo de dominação política, econômica, mas também de subjetividade, né? Quando a gente vai estudar a decolonialidade ou a descolonialização, a gente tem que entender que muitas coisas foram, sim, descolonizadas. E a gente luta por uma decolonialidade do conhecimento, do ser, do saber. Mas ainda muita coisa está impregnada no nosso subjetivo, né? Nas nossas práticas, nas nossas falas. E isso está tão impregnado ao ponto da gente não se dar conta do porquê ainda nos exerce tão fortemente, né, esses processos da colonização. E a decolonialidade, que é o que nos interessa dentro, né, do nosso processo educativo, como professores de artes visuais, é um processo que a gente tem que trabalhar a partir das imagens, essas relações de poder. Então, quais são as imagens que a gente escolhe? Como eu creio que todos nós aqui ou somos docentes ou vamos ser docentes, né?
Então, quando a gente leva para a sala de aula, a gente tem que se perguntar se essas propostas pedagógicas são de cunho decolonial, ou se elas se podem se propor a ser, mesmo que não sejam. Porque eu sei que muitas vezes a gente tem que obedecer um currículo, e que esse currículo é, muitas vezes, eurocêntrico, né? Ou hegemônico. Mesmo que a gente aborde questões sobre afro-brasilidade, ou questões africanas, ou de outros povos da América do Sul, povos pré-colombianos, pré-cabralinos, de um modo geral, ainda assim a gente pode estar reforçando questões da colonialidade, dependendo da maneira como a gente aborda isso. Então, tem muita gente que pensa assim, eu trabalho de uma forma decolonial nas minhas aulas porque eu levo artistas negras, artistas negros, né? Ou mulheres, eu sempre estou tentando trabalhar com mulheres. Não é só isso, não é simplesmente... A prática fica muito vazia e solta quando a gente trabalha imagens por imagens. Né? A prática decolonial ela é um processo constante. E as imagens elas precisam dialogar a partir da visualidade estética, né? Da fruição do que elas representam, mas também sobre quem as produz. Então, aqui nesse nosso diálogo de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre a decolonialidade a partir das representações visuais, do que a imagem representa, o que ela traz para mim como discussão para os meus alunos, mas também de quem as produziu. A pessoa que produziu essa imagem, ela é um artista periférico? Ela faz parte do campo legitimado de arte? Então, eu tentei trazer artistas que, normalmente, né, alguns são já legitimados pelo sistema de arte, mas alguns não. Então, eu tentei trazer artistas que não são e artistas que são, mas também trazer imagens que nos provoquem essas reflexões sobre as suas representações. Então, o que a gente tem que se questionar, né? Quem são as autoras e os autores de referência? Quais são os autores que eu leio? Quais são os autores e autores que eu levo para dentro do debate escolar, né, dos meus projetos? Que artistas eu cito em sala de aula? O meu livro lá, né, que muitas escolas particulares usam materiais pedagógicos semi-prontos, né? Então, aqueles artistas clássicos, né, Van Gogh, Picasso, Matisse, Gauguin, né? Será que não tem uma fuga para eu tratar da mesma estética, mas com outros artistas? Eu estou falando de expressionismo, é uma vanguarda que vai aparecer, né, em provas do Enem, enfim, provas de concurso. Eu posso falar do expressionismo por outros artistas periféricos ou artistas de outros territórios? Que imagens você leva para a sala de aula? Isso para a gente de artes visuais e de artes é indiscutível, né? Eu digo que todo professor é curador, tanto que eu trago alguns debates sobre curadoria pedagógica. Todo professor é um curador. Então, todo um professor tem que deter planejamento curatorial, né? E é muito difícil a gente fazer curadoria, porque tem tempo, demanda tempo, né? E isso é uma coisa que a gente é raro hoje em dia, né? Quase que ouro, tempo é ouro. E também demanda estudo, né? Saber como é que eu vou abordar questões indígenas se eu não conheço artistas indígenas. Eu estou num processo ainda de tentar saber quem são, quem está na cena, né? Quais são os tipos de produção, enfim. Se eu quero tratar sobre africanidades ou afro-brasilidade, quais são os artistas que estão produzindo? Os meus alunos, eles trazem muito essa questão para mim. Professora, a gente fala de artista morto, né? Então, eu estou tentando trazer ao longo desse ano para eles artistas vivos, né? Fazer um panorama. Se eu trabalho arte acadêmica, eu estou falando de Pedro Américo, Vitor Meirelles, eu vou trazer artistas que também trabalham numa estética acadêmica contemporânea, que existe, mas que estão vivos. Então, isso também é decolonialidade. É trabalhar o contemporâneo, né? O contemporâneo de uma forma mais atual, trazendo saberes e debates políticos, sociais, enfim. E a Catherine Walsh, que foi uma grande pesquisadora, né, de povos bolivianos e tal, e andinos, ela viveu, né, com esses povos muito tempo, povos indígenas ali dos Andes e bolivianos. Ela fala o seguinte, né, é preciso viabilizar, enfrentar e transformar as estruturas e instituições que têm como horizonte de suas práticas e relações sociais a lógica epistêmica, deixa eu ver se está cortando aqui, ocidental, a radicalização do mundo e a manutenção da colonialidade do poder. Ela fala que o colonialismo, mesmo ele existe, né? Ele existiu e ele existe, e ele foi um projeto político muito bem feito, porém,
Nós só estamos aqui hoje discutindo decolonialidade porque ele teve algumas falhas. E é dentro dessas falhas, né, desses saberes aí legitimados, é que a gente pode criar as resistências. E eu não sei qual é o outro caminho melhor de criar resistências que não seja pela educação, né, por esses debates, por esses campos que a gente criou no virtual, no presencial, nessas esferas aí que a gente vai criando nos grupos de Instagram, WhatsApp, em projetos, em coletivos, né, como o próprio Deleuze, né, e o Félix Guattari falavam, que a gente tem que criar esferas e microesferas, né, de resistência no poder. Quantos professores negros ou negras você já teve no ensino superior? Quantos professores e professoras indígenas você já teve? Vocês já tiveram alguns? Ou tem, né? Tem gente que ainda está aqui na graduação ou fazendo pós-graduação. Em Belém, né? Eu me formei na Universidade Federal do Pará. Em Belém, eu tive 2 professoras negras, a Zélia Amador e a Rosângela Brito. De outras eu não tive. Não tive professoras negras no mestrado, não tive professoras negras nas 2 pós-graduações que eu fiz, em cursos, nada. E tampouco nunca tive nenhum professor indígena, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu nunca tive. Em quem você votou nas últimas eleições? Nem vou criar, né, esse parâmetro aqui que é polêmico. Essa pessoa que está no poder, as pessoas que estão no poder, que exercem poder sobre nós, elas nos representam em gênero, classe social e etnia? Então, isso é uma lógica e é um questionamento muito importante para a gente levar para os nossos alunos, né? Porque eles mesmos, né, não sabem quem votam, né, e por que votam. E não nos representam essas pessoas que estão no poder, não coabitam dos mesmos espaços que nós. Por que, né, a gente ainda persiste em colocar essas pessoas no poder? Sendo que todas as nossas relações dependem dessas pessoas que estão ali, né? Então, eu vou trazer uma obra bem interessante, não sei se vocês conhecem, o Jefferson Medeiros. Ele é um artista visual de São Gonçalo, né? Eu acho que ele é formado pela UERJ, se eu não me engano. E essa obra dele aí se chama Commodity, foi feita há pouco tempo, ele postou no Instagram dele, faz acho que umas 3 ou 4 semanas atrás. Ele fez agora, né, com uma crítica social ao que nós vemos passando, né, pela pandemia, a questão do aumento dos alimentos, do aumento do número de pessoas abaixo da linha da pobreza, né, sem condições básicas ali de manutenção do seu status alimentício, né? E o Jefferson Medeiros, ele tem uma discussão muito forte sobre essas questões sociais, né, essas questões políticas, né, e ele é um pouquinho polêmico para se levar para a sala de aula, mas ele também é muito interessante. E, assim, ao meu ver, ele seria interessante ser trabalhado no ensino fundamental 2, no 8º, 9º ano e no ensino médio, ou na EJA, porque ele trabalha uma questão matérica, né, ele trabalha com materiais do cotidiano, né, materiais da construção civil. Eu vou mostrar para vocês o Instagram dele daqui a pouco, o Facebook, na verdade. E ele trabalha muito com essa questão do consumo, das reflexões sobre o sul global, né? Essa questão de norte e sul. Ele traz muitas questões que estão na discussão do livro do Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. Ele faz uma questão, também uma discussão sobre decolonialidade muito intensa, né, nas propostas de visualidades dele. E eu acho muito legal o processo matérico que ele traz, né? Porque são coisas do nosso cotidiano, do cotidiano dos alunos. Então, ele trabalha muito naquelas questões. Se a gente for querer pegar um currículo eurocêntrico, né? Que normalmente a gente trabalha a questão dos ready-made, né? Que foi cunhado lá no dadaísmo pelo Marcel Duchamp, no qual ele transforma um objeto que já está pronto em um outro significado e questiona o próprio fazer da arte, né? O que é arte, na verdade. O Jefferson não quer fazer essa discussão sobre o que é arte, porque a arte está muito bem definida para a contemporaneidade, né? Para o que a gente traz hoje em dia para uma discussão contemporânea dos objetos de fruição estética da arte. Mas ele transforma os objetos, né? Ele pega um objeto do cotidiano, ele tira aquele objeto da sua função
e transforma para uma outra função, na qual ele transforma em um objeto artístico. Então, tem um pouco de relação aí com os ready-made, sim, né? E também tem uma relação intensa com a arte conceitual, que a gente trabalha no ensino médio. Então, ele é um ótimo artista, né, de um território que é da periferia, São Gonçalo. Ele trata de questões muito intensas sobre a violência, sobre produção à margem. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o Instagram do Jefferson, que aí fica muito mais fácil da gente discutir olhando as imagens, né? Ah, tá, alguém falou aqui, eu não vejo o chat. Na graduação tinha uma professora negra, na pós-graduação também professora negra, mas em nenhum segmento de professora indígena. Isso é algo muito novo, né? Que vem acontecendo, essa questão da ocupação, né, da docência por professores indígenas, principalmente no norte. Não sei se isso ainda é forte aqui no sudeste, mas no norte já existem alguns professores indígenas na Universidade Federal do Pará e em outras universidades do oeste do Pará também. Mas aqui no sudeste, pode até ser que tenha, tá, gente? Só que eu não conheço. Deixa eu compartilhar com vocês aqui alguma das produções do Jefferson, só para a gente passar um olho, e se vocês quiserem anotar aí para depois, né, olhar com mais cuidado, enfim. Mas eu acho sensacional, como eu falei para vocês, um dos programas do curso era a gente criar essas fugas, um currículo eurocêntrico, né? Porque às vezes a gente se vê sem saída, a gente está numa instituição particular de ensino, ou até mesmo pública, em que a gente tem que obedecer um currículo que por vezes é, né, hegemônico. Quais são as fugas para que se tenha, né, uma abordagem mais decolonial? Acho melhor colocar o Instagram dele. Publicações, vamos ver. Ele tem um Instagram também, ó. E aqui, ó, foi uma outra obra que ele fez logo após aquela da panela, né, comida, é o Ato 2021. Não haverá paz onde houver fome. Muito legal essa. Ele também fez com a colher, né? Então, eu acho que é uma série, né, de objetos que ele vai trazer para discutir essa questão da fome, de ser um direito, né, da humanidade. Daí você pode abordar também questões dos direitos humanos, né, e de qual caminho essas relações de poder política nos levam, né, para esse lugar totalmente à margem. Na fome se come o agora e o passante da hora. A fome é efeito colateral do capitalismo neoliberal. Então, tem outras discussões fantásticas também. Eu acho que toda visualidade, toda obra de arte, ela vai remeter várias questões, né? Várias questões de múltiplos saberes, assim. E quando você traz um artista à margem, que fala de um território, né? À margem, como o Jefferson, porque ele fala do lugar dele, São Gonçalo, lugar dominado por milícias, né, estritamente violento. Ele é uma pessoa que veio da periferia, que virou professor, se não me engano, ele é professor de história, e aí trabalha com questões de arte, enfim. Então, acho que vocês poderiam dar uma olhada depois lá no Facebook dele, ele também tem Instagram, tá? Gente, só para não ficar falando muito sozinha, né, que eu falo muito. Isso. Perfeito, Alessandra, muito obrigada. @jmdeiros.ars. Esse é o Instagram do Jefferson. E aí, como eu falei para vocês, né? Eu não sei se todo mundo conhecia o Jefferson aqui, já tinha tido contato com ele. Quem mora no Rio de Janeiro, provavelmente já tinha ouvido falar. Ou alguém não conhecia. Se quiser compartilhar com a gente aí, não conhecia, foi a primeira vez que eu vi alguma obra dele, enfim. Não conhecia, não. Legal. Não conhecia. Então, as imagens, elas representam muito mais do que foi escolhido para aparecer em um quadro. Representam um recorte muitas vezes manipulado, que faz parte de um contexto social muito mais complexo e abrangente.
né? E aí, essa reflexão eu tirei de um artigo que eu vou compartilhar com vocês depois, por e-mail, que fala sobre como as imagens, elas são muito poderosas nessa questão da decolonialidade, da gente lutar contra essa subjetividade. E também, né, da gente cair nessa armadilha de achar que, porque eu estou fazendo um trabalho mais decolonial, não hegemônico, tentando trabalhar com a questão dos saberes eurocêntricos, eu só vou trabalhar os saberes decoloniais, só vou trabalhar com africanidade, povos indígenas, né, povos originários, enfim, não. Aqui a gente não está menosprezando os saberes que vieram, né, da Europa, né? Jamais eu vou deixar de ensinar para meus alunos arte egípcia, né, que não, na verdade não é Europa, né, que veio de outro continente, mas jamais eu vou deixar de ensinar arte romana, arte grega. Eu vou ensinar arte egípcia? Sim, porque faz parte de um outro território e pela maneira como é ensinado, é uma maneira, né, não decolonial. A arte egípcia ela é ensinada pelo viés eurocêntrico. Então, se eu for ensinar arte egípcia, eu vou ensinar por um viés africano, dos saberes africanos. Se eu for ensinar arte grega, se eu for ensinar arte romana, eu posso ensinar arte grega e arte romana. É um conhecimento primordial para a história da arte, para quem dá aula de história da arte. Mas eu posso captar algum daqueles conhecimentos, trabalhar questões de gênero, por exemplo, né, que são apagados dentro do contexto da arte romana e da arte grega, né? As questões de gênero são muito fortes e foram discutidas naquele período. A gente pode trazê-los à tona, né, para trabalhar. Por exemplo, teve uma aula uma vez que eu tive que falar sobre Atenas, né? Sobre a deusa Atenas, sobre questões sobre a cidade de Atenas. E a gente sabe que muitas cidades gregas, as mulheres não tinham voz, né? Elas eram subalternas, eram vistas como coisas, objetos. Então, é uma ótima forma de eu trazer essa questão de gênero, que é uma questão decolonial, para o debate, e trazer outras artistas contemporâneas para dialogar, né, com esse conhecimento sobre arte grega. Enfim, existem várias fugas para a gente fazer, né? E aí, dentro da pedagogia decolonial, o que eu ando pesquisando, né, é um texto do Boaventura de Souza Santos, que eu vou compartilhar com vocês depois também, que ele não só fala sobre a pedagogia decolonial, mas ele fala sobre a pedagogia de um território, né? Porque para a gente falar sobre pedagogia decolonial, a gente tem que se entender quem nós somos, entender da nossa ancestralidade, do território qual falamos, entender sobre história, entender que muitas coisas na história, né, foram feitas para que determinadas pessoas se mantessem no poder, determinados saberes se mantessem no poder, né? Então, ele vai falar que a prática decolonial sugere uma prática baseada numa insurgência educativa propositiva. Portanto, não somente denunciar, porque tem professores que ficam muito apegados assim, mas porque, por exemplo, a gente sempre tem que trabalhar a questão dos povos originários, né, na sala de aula. Então, sempre a gente fala de uma maneira muito... Ou a gente vai para dois extremos, como é que eu vou tentar explicar isso? A gente sempre vai para dois extremos. A gente sempre, claro, tem que tomar cuidado para não cair, né, nas armadilhas, né, de falar, isso vocês já devem saber provavelmente, descobrimento, ocupação, né, apropriação das nomenclaturas, dizer que o Brasil tem esse nome, porque é um nome, né, que nos foi imposto, não é o nosso nome que nos foi escolhido. Então, povos originários, não chamar de índio, né, o Pindorama, que era o nome que os indígenas, povos originários que viviam aqui, deram para o Brasil. Então, não trabalhar nas armadilhas das nomenclaturas, né? São coisas que às vezes a gente cai e que os livros muitas vezes também corroboram e reforçam, né? Descobrimento, né? Ocupação. Não, tem que falar mesmo de invasão, né? Apropriação, tudo isso. Qual conhecimento é reconhecido como tal? E qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas e currículos oficiais? E qual conhecimento não faz parte de tais currículos? A quem pertence esse conhecimento?
Quem é reconhecido como alguém que tem conhecimento e quem não é? Isso é muito importante, né? Quem pode ensinar conhecimento? Isso aí, para mim, é fundamental. Porque a Grada Quilomba, ela fala, quem pode ensinar? Nós, professores, ainda assim temos essa coisa muito latente na gente, que é esses estereótipos de achar que eu não vou, isso eu já escutei na minha pós-graduação, eu não vou fazer um curso com uma pessoa que ainda está se formando na graduação. Ela não tem nem pós-graduação, ela não tem mestrado, ela não tem doutorado. Quem é ela para me ensinar alguma coisa? Então, a gente faz essas hierarquias, a gente ainda cria essas colonizações do saber. A partir do momento em que a gente diz quem pode e quem não pode nos ensinar ou compartilhar conhecimento com a gente, né? Tanto que, se eu fosse criar um curso, vamos supor, para os meus professores do mestrado e convidá-los a assistir o meu curso, provavelmente poucos iriam querer participar. Por quê? Porque existe uma hierarquia dentro da academia. Eu fui aluna do mestrado, eu sou aluna da pós-graduação. Quem sou eu para compartilhar os meus conhecimentos com os meus professores? Né? Então, existe essa própria... Acho que a Silvia também vai falar um pouco isso para vocês, desses campos de legitimação que nós mesmos criamos. Nós que estamos dentro desse campo mais de um conhecimento mais epistemológico, enfim. Né? Será que eu ia aceitar que um artista da periferia viesse falar para mim sobre campos de legitimação da periferia? Eu iria aceitar, óbvio, né? Porque eu tenho uma desconstrução que eu venho fazendo há muito tempo. Eu acho que todos nós temos conhecimentos incríveis para compartilharmos uns com os outros. E não existe hierarquias de saber. A partir do momento que eu vou falar sobre as cosmogonias, as cosmovisões dos povos originários, eu estou abordando um outro saber, né? De uma outra existência, que não é a minha, apesar de eu ter ancestralidade indígena. Mas eu não sou propriamente, né, indígena. Eu não vivi numa aldeia, não experienciei. Então, tem muitos conhecimentos que eu não sei, né, que foram me passados pelos meus antepassados e que eu estou tentando buscar me reconectar. Mas tem muitas coisas que eu não sei. Então, eu vou fazer um curso com um professor de uma aldeia, a aldeia Dessana ou os Caiapó? Sim, porque eu tenho muito que aprender com eles. Então, se eu não conseguir enxergar que todos os conhecimentos, né, são válidos e que todos nós temos alguma coisa para nos conectarmos, né, nessa produção de conhecimento que é coletiva, porque se a gente não trabalhar no coletivo, nada daqui pode acontecer, eu estou trabalhando contra a decolonialidade. Eu estou trabalhando em da colonização, né? Quem pode performá-lo e quem não pode? Então, nós mesmos criamos esses campos de legitimação. Quando a gente aponta quem pode e quem não pode. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho sobre algumas propostas decoloniais, né? Propostas didático-pedagógicas. Deixa eu só ver a hora, senão eu passo. Tá, então, estamos no tempo. E antes de eu começar a falar sobre alguns artistas e algumas propostas, eu queria perguntar se alguém tem alguma coisa para compartilhar com a gente, quer falar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O livro da Grada Quilomba eu vou passar para vocês. É porque são tantos que eu esqueci de onde que eu tirei esse da referência. Mas eu acho que está lá na referência bibliográfica. Eu sou de São Gonçalo, mas estou fora há 15 anos, não conheci o Jefferson. Que legal, Alessandra, bem bacana. Tá vendo como, né? A gente sempre tem como aprender alguma coisa um com o outro. Eu vou passar para vocês depois os livros todos, os artigos, tá, gente? Então, as propostas decoloniais, vamos lá. Territórios, né? O Pedagogias do Conflito é o texto e o artigo do Boaventura de Souza Santos, aqui ele fala essas questões sobre território, história, decolonização, tá? Então, vamos lá, tá todo mundo vendo a imagem? Acho que sim, né? Então, quais são as 3 abordagens, né, que eu trago para discutir nas minhas pesquisas? A primeira delas é fazer releituras críticas. O que seria isso? Como lutar contra um currículo hegemônico, né? Então, para a gente lutar contra um currículo hegemônico,
o meu professor, né, ele que está fazendo que tem pós-doutorado e faz uma pesquisa sobre decolonialidade há muito tempo, ele fala que é um caminho perigoso, porque é como se a gente estivesse criando ainda assim hierarquias. A partir do momento que a gente tem um ponto de referência, o currículo eurocêntrico, e a partir desse ponto de referência, a gente vai trazendo artistas fora do eixo. Então, ele fala que é meio perigoso a gente fazer isso. Então, o melhor caminho é você trazer as imagens, né? Por exemplo, essa é uma imagem que vocês poderiam ter trabalhado ou trabalharam agora no 7 de setembro, né? Que é a Independência ou Morte, e do Pedro Américo, que é um artista, né, acadêmico, século XIX no Brasil, muito importante para a consolidação dos cânones, né, europeus dentro da arte brasileira, que foi professor da Academia Imperial de Belas Artes, enfim. Então, e que tem várias referências dentro dessa obra, né, de outras obras da história da arte, que também são obras acadêmicas, né, que tem uma referência neoclássica muito forte, enfim. E aqui a gente tem uma releitura, né, do arquivista, né, que ele gosta de ser chamado assim, Mundano, que ele fez agora em 2020, onde ele coloca uma homenagem de um dos líderes indígenas que morreu de Covid-19. Né? Tem até aqui o Instagram dele também, a gente pode dar uma olhadinha. Então, o Mundano, ele vai pegando muitas referências de obras, né, de referências da história da arte, obras de referência acadêmica, moderna, e vai fazendo essas inserções com personagens atuais, contemporâneos, pessoas que lutam, né, contra o poder, né, pessoas que são ativistas, e eu acho sensacional quando você faz o caminho contrário, quando for 7 de setembro, você traz a obra do artivista Mundano, né? Discute o que é o 7 de setembro, o que foi de uma maneira histórica, para quem é professor de História da Arte, e depois você vem com a obra do Pedro Américo. Então, você causa a desconstrução primeiro, para depois você trazer o conhecimento eurocêntrico, que, como eu já falei aqui, não pode ser deslegitimado, porque ele é tão importante quanto um conhecimento decolonial. Então, eu trabalho nessa questão das releituras críticas, né? E aí depois eu peço que os alunos façam suas próprias releituras. Quem são os povos que estão, né, trabalhando contra as demarcações, né? A gente teve a PEC agora há pouco, né, da demarcação territorial, da linha, do marco temporal que foi votada. Então, você traz uma reportagem, né, do jornal para os alunos assistirem sobre o que é o marco temporal, você fala sobre as questões da luta indígena, do ativismo indígena, que está muito potente dentro da arte contemporânea. Trabalhei essa imagem para discutir a bandeira do Brasil. Ah, legal. E releituras para novas propostas de uma bandeira. Muito bacana, eu também trabalhei isso ano passado e esse ano. Que pudessem apresentar de fato os brasileiros. Legal, Nívia. Muito bacana. E você vai, quando eu trabalhei a questão da bandeira também, Nívia, eu falei assim, quem na verdade deveria escolher a bandeira do Brasil eram os povos originários, né? Não os colonizadores que vieram aqui. Por quê? Porque o Brasil era deles antes de ser Brasil, né? Que era uma outra coisa que não é o Brasil de hoje. Enfim, e aí os alunos tinham que pesquisar símbolos e iconografias de etnias indígenas vivas, né? Que não foram dizimadas, e eles trabalharam com essas iconografias numa confecção de uma nova bandeira do Brasil. Bem bacana essa proposta. E aí eu também mostrei essa imagem para eles, e mostrei também aquela imagem da primeira missa do Brasil, né? Que é do Victor Meirelles. A primeira missa do Brasil tem outras releituras também, né? Tem a releitura do Cândido Portinari, tem a releitura contemporânea, que é daquele artista, o Glauber, né? O Glauber, eu acho que Glauber Post, não lembro. Que ele também faz uma releitura mais contemporânea, onde ele vai colocando os indígenas como pessoas atuais, que nem o Denilson Banil faz. A gente vai falar do Denilson depois. Então, se vocês quiserem fazer uma visita, né, ao Instagram, porque eu tô com medo de não dar tempo, já são 15 para as 8. Do Instagram do Mundano, é só ir lá, Instagram é Mundano_SP. Né? Lá vai ter também. Ele trabalha muito com essa questão da arte política, artivismo enquanto arte. Eu acho muito bacana também de trabalhar no ensino médio, no próprio ensino fundamental, 6º, 7º, 8º, 9º ano, porque os alunos precisam discutir, entender que política é uma questão de sobrevivência,
né? Não é uma questão só para ser discutida em períodos eleitorais, como eles muitos acham que é, né? Enfim. Aí, o segundo conceito no qual eu trabalho a questão da decolonialidade é tratando sobre questões de identidade e alteridade. E aí entra uma gama de discussões, né? E de possibilidades também. O projeto de mestrado, eu trabalhava com fotografia e alteridade dentro do espaço da periferia. Eram oficinas em que eu trabalhava com os alunos de câmeras analógicas, né, feitas com caixinha de fósforo, lata, né, aquela câmera pinhole, né, que é muito conhecida. E aí eu trabalhava a questão de alteridade com eles, do olhar para o território. E então eu fiz um questionário e aí eu perguntei para eles assim: quais eram os espaços da cidade de Belém que eles queriam fotografar com as câmeras pinhores que a gente confeccionou ao longo dos projetos do ano. E muitos queriam tirar fotos do centro, né, de pontos turísticos, nunca queriam tirar fotos dali, da periferia onde eles moravam, que era Terra Firme. Então, eu fiz um trabalho de reconhecimento do território, onde a gente passeava, né, sobre os lugares, a gente visitava o Museu da Terra Firme, a gente ia para comunidades, aí eles fotografavam, a gente escutava narrativas afetivas de pessoas que moravam ali há muitos anos, né? Então, eu trabalhei toda uma questão da sensibilidade com o território deles para poder fazer com que eles criassem, né? Essa questão do pertencimento, que muitos não têm, né? E aí, depois, a gente criou fotografias com pinhole no território da Terra Firme. E depois a gente fez uma exposição. E aí, esse trabalho, né? Como eu falei para vocês, ganhou o meu projeto na FAPERJ, uma pesquisa, foi por isso que vim parar aqui no Rio de Janeiro, para fazer mestrado em periferias urbanas. E aí depois se desvendou em outras coisas que eu nem já segui no caminho da fotografia, para outras coisas. Mas essa questão de identidade e alteridade é muito importante para a gente trabalhar, principalmente sujeitos da periferia. Porque as pessoas não se reconhecem como periféricas, né? E elas acham que a periferia é algo envergonhoso, feio, né? Elas não se reconhecem como pessoas daquele lugar, daquele espaço, e também da questão da raça e de gênero, né? A gente tem muito esse problema na escola, que é uma questão muito sensível, principalmente a questão de gênero, né? Que é uma questão que entra dentro da discussão decolonial, que as pessoas não se reconhecem enquanto negras ou indígenas, pardo, né? É uma discussão que é para um outro momento, porque pardo também é uma construção social fictícia da colonização, né? Não existe pardo. O próprio Ayrton Krenak fala, né, sobre isso, que pardo foi uma maneira também de manipular a nossa cor, a nossa identidade, e para nos embranquecer forçadamente, né, que na verdade nós deveríamos nos denominar de outra forma. Quando eu me denomino hoje em dia, que antigamente eu me denominava como parda, hoje em dia não. Eu me denomino como afro-indígena, porque eu sou descendente, né, de povos africanos e indígenas. Então, eu não sou parda, eu sou uma preta de cor clara, né, por conta da miscigenação, provavelmente forçada dos meus ancestrais. Enfim, então as crianças e os adolescentes, eles não se reconhecem. Então, trabalhar essas questões de cor, de identidade, de alteridade, a partir do retrato, do autorretrato, da memória, né? De procurar entender quem é a família, da onde da família veio. A gente não sabe. Aí você vai perguntar como eu pergunto para os meus alunos da EJA, vocês sabem de onde vocês... Eu dou aula em Austin, aqui em Nova Iguaçu. Austin, né, que fala, eu falo Austin. Que é uma periferia aqui de Nova Iguaçu, a periferia da periferia. E aí, uma vez eu fiz um trabalho sobre isso com os alunos, sobre memória, né? E aí eu pedi que eles perguntassem para as pessoas mais velhas que eles conviviam se eles sabiam de onde eles tinham vindo, de bairros do Rio, ou se eles sempre moraram aqui, se eles conheciam seus descendentes, se tinham fotos, né, fotografias. Muitos não tinham nenhum documento, não sabem de onde vem, não reconhecem seu sobrenome, né? Enfim, isso é muito triste, porque foi algo feito de maneira muito bem elaborada pela colonização e que a gente resiste até hoje para nos reconectar com essa nossa ancestralidade, né? Então, é você trazendo esses conhecimentos africanos, afrodescendentes, né?
afro-brasileiros, dos povos originários, é que as pessoas vão conseguindo se identificar, né? Como uma vez eu trabalhei isso lá em Belém, a questão das ervas medicinais, né? E aí uma aluna veio falar, professora, eu não sabia que essas ervas medicinais, elas vinham da etnia tal, porque minha avó trabalha com essas ervas e tal. Então, vamos trabalhar com as ervas medicinais, né? Eu vou falar aqui algumas, eu não sei se vocês conhecem, o pariri, né? Que é um remédio muito bom para anemia. Vamos trabalhar com chás, né? Vamos fazer uma roda de chá, cada um traz um chá diferente. E a gente vai tentar fazer esses chás e beber, né? Chá de quebra-pedra, espinheira santa, entender de onde veio esses nomes, né? Como é que eles podem ser usados, a andiroba, a copaíba, que são ervas medicinais muito usadas no norte para inflamação, que muitos indígenas utilizam até hoje. Então, de onde vem esse nome? Copaíba, andiroba, pesquisar as nomenclaturas das ruas, né? Enfim, são várias possibilidades de se trabalhar a identidade. Mas aí eu trouxe, acho que tem alguém falando aqui no chat. Ah, legal. Eu tive vergonha de dizer que morava em Nova Iguaçu e reproduzia dizendo que a cultura só acontecia no município do Rio e tentava vivenciar as experiências por lá e não por aqui. Depois que eu desconstruí essa ideia e passei a olhar a periferia de outro modo, eu percebi o potencial absurdo da Baixada no meio cultural. Incrível. Nova Iguaçu, para mim, não tem, gente. Assim, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João do Meriti, Nilópolis, tem uma riqueza cultural incrível, incrível, né? E as pessoas, infelizmente, a gente ainda não reconhece como polo, né, cultural, a gente ainda precisa ir lá para o centro do Rio, né, ter referências, enfim, mas essas coisas precisam ser desconstruídas para quem produz conhecimento aqui, da onde você fala, seja o lugar onde você fala. O que você faz pelo seu lugar? A gente vai chegar no terceiro tópico, que é território, né? Enfim, é você produzir, é você articular, criar coletivos e forças para que o seu território se torne cada vez mais potente, né? Não se torne um território à margem, como ele é visto por outras instâncias legitimadas. Enfim, aí eu trago o Dalton Paula, né? Que eu não sei se vocês conhecem, né? É um artista que ele vai trabalhar muitas questões da afro-brasilidade e da cultura africana. E eu tenho uma série dele que ele fala sobre os autorretratos e sobre retratos. E foi uma atividade que eu propus para os meus alunos do ensino médio, em que eles tinham que olhar o amigo, né? Escolher um amigo da sala de aula e retratar esse amigo. E aí eu deixava isso livre, eles tinham que se desenhar um ao outro. E depois eles tinham que contar as impressões que eles tinham daquele amigo, né? O que ele achava que um amigo era, por que eles consideravam aquela pessoa como amiga, o que ela tinha de bom, o que ela tinha de ruim. Isso é praticar a alteridade, é você se colocar no lugar do outro, né? E aí depois eu provocava uma proposta em que eles tinham que conversar de olhos vendados, né? Só escutando a voz para tentar descobrir quem era, né? E aí depois eles tinham que fazer um autorretrato deles e comparar com o retrato que os amigos tinham feito, para a gente entender como é esse olhar sobre a gente e o olhar sobre o outro. E o que eu percebi dentro dessa prática foi que muitos não se reconheciam, né, nas suas cores, nas suas raças, né, nas suas etnias. E isso é muito triste, por quê? Porque foi um trabalho muito bem elaborado que a gente tem que desconstruir urgentemente, né? Que é a questão da heteroidentificação. E aí depois a gente foi trabalhar, e aí no primeiro dia de aula, antes de eu falar sobre essa proposta, né? Eu não tinha nem mostrado ainda os retratos do Dalton Paula, e aí eu perguntei quem é que se considera, quem se identifica como negro? E assim, mais da metade da minha turma é negra, e pouquíssimos levantaram a mão. Aí depois eu fiz a pergunta, quem aqui se identifica como negro de cor clara? Ninguém levantou. Aí eu fiz a pergunta, quem se identifica como branco? Muitos levantaram. Muitos que eram negros de cor clara se levantaram a mão e disseram que eram brancos. E aí isso aí foi, né, me dando um pouco assim de tristeza para você entender como esses jovens não se identificam, né? Não sabem a sua condição social dentro do espaço que eles ocupam na própria escola, enquanto mais em sociedade. E esses jovens vão sair para o mercado de trabalho. Como é que eles vão sair para o mundo tão cruel sem se identificar?
né? Então, a identidade e a alteridade é algo que precisa passar por todas as idades. E ela é uma questão dentro da decolonialidade. Não é só mostrar álbuns de retratos da família e se entender como negra e tal. É entender como pertencente de uma cultura que nos impôs uma cor, né? Então, é um processo muito lento. Então, por isso que tem que ser trabalhado desde o início do ensino fundamental até o ensino médio, né? É um trabalho de formiguinha, porque tem a questão da família, tem a questão, né, do preconceito contra o território, contra a cor, enfim, várias coisas que perpassam na cabecinha deles. Então, isso é muito importante. E aí, normalmente, as abordagens que eu faço são essas: retratos, autorretratos, procura da memória afetiva, relatos de familiares, conversas com pessoas da vizinhança, um olhar sensível sobre o outro, que pode ser o seu próprio amigo ou o seu namorado, a sua mãe, ou seu pai, né? Sempre entender que nós somos singulares na nossa existência. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui do trabalho do Dalton Paula. Eu não sei se vocês o conhecem. Alguém aqui o conhece? Eu acho ele também sensacional. E ele é um artista negro, né? Então, olha lá. Ele faz a representação de uma visualidade decolonial e ele é a própria representação, porque ele é um artista visual negro periférico, né? Deixa eu mostrar, deixa eu compartilhar de novo. Gente, até agora tá tudo bem? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem questionar alguma coisa que eu falei? Querem perguntar? Tá todo mundo vendo aí? Eu compartilhei aqui. Então, eu compartilhei aqui o portfólio do Dalton Paula, e aqui, ó, dentro do trabalho, tem trabalhos de performance, tá? De vídeo instalação, de objeto, de happening, enfim, desenho. E aqui tem os trabalhos de pintura dele. Aí, dentro dos trabalhos de pintura, tem os trabalhos de retrato. Tem outros, né, que ele faz também uma questão, ó, ele tem um diálogo muito, muito bom, porque ele trabalha na afetividade, né? E a gente conquista as pessoas pelo afeto, né? Eu acho, né? A gente conquista o outro quando a gente pergunta sobre o outro. A gente quer saber sobre a história de vida dele, quem foi a avó dele, quem foi os avós, né? Quem foi, então, onde ele mora, o que ele gosta, né? A gente conquista as pessoas pelo afeto. E a partir desse momento que a gente conquista pelo afeto, a gente vai fazendo o processo de identificação, de trabalho de identidade, de afetividade, e por aí, né, as crianças, os adolescentes vão se reconhecendo como pertencentes de uma cultura que foi muito maior do que essa aqui que a gente socializa. E aqui tem alguns retratos, né, do Dalton, são pessoas... Opa, alguém quer falar? Alguém quer falar, gente? Eu não sei se tem alguém com o microfone ligado ou se alguém quer falar. Tá, acho que tá, vamos sem querer ligar o microfone. E aí é muito bacana porque, ó, se você olhar qualquer retrato desses, né, além de trabalhar a questão da heteroidentificação, da cor e tal, da raça, de questões sobre racismo, sobre africanidade, enfim. Você também vai... Ih, eu acho que não tá abrindo, porque é muito pesada as imagens, vai abrir daqui a pouco. Você pode trabalhar também a questão do expressionismo, né? Da questão das linhas, da deformação da forma, né? De uma desconstrução daquele retrato clássico, acadêmico, que imita a realidade, que a gente estava muito acostumado a ver, né? E aí, então, você vai trabalhar também com a criança, com o adolescente ou com o adulto, seja lá o que for, a questão do olhar singular. Cada um tem o seu traço, o seu desenho, a sua forma de representar, né? Não, e que eles ficam muito apegados naquela ideia de que a representação tem que ser fidedigna à realidade, né? Que é uma visão acadêmica, do que a representação do real tem que ser idêntica, igualzinho como é. E aí o Dalton Paulo, ele faz uma desconstrução do rosto, né? Ele trabalha com uma forma deformada, com linhas sinuosas, e trabalha muito a expressão facial. O que essa pessoa, o olhar dela nos passa, né?
Qual é a representação social dela? Esse retrato é da Justina Maria. Quem é a Justina Maria? Né? Então, procurar esses nomes populares, nomes que vieram de uma ascendência africana, enfim. Várias questões aí para se trabalhar. Até agora tá ok, gente? Tô preocupada com vocês não estão questionando, perguntando, eu fico falando sozinha. Aí eu fico pensando, será que minha aula tá chata? Tá tudo aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no terceiro tópico. Eu vou falar um pouquinho sobre ancestralidade. Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês. Espera aí. Pronto. Enfim. E, por último, né, o último conceito, normalmente, que é imprescindível para se trabalhar propostas decoloniais, ao meu ver, é a questão do território, né? Territórios. Quando você traz... A gente está falando aqui de território, porque eu estou falando de Nova Iguaçu, um lugar da periferia, eu trabalho em Nova Iguaçu, né? Um lugar da periferia, e não uma periferia, então não tem como não falar de território quando eu falo de decolonialidade. E aí, para trabalhar a questão do território, eu trago uma imagem aí do André Moura, que é um artista de periferia também. Eu conheci o André Moura há pouco tempo, num coletivo do Instagram que se chama Faim. Não sei se vocês seguem esse coletivo no Instagram, que são de vários artistas periféricos, é uma mostra que rolou e tal. A Silvia provavelmente vai falar melhor, porque ela vai falar dos movimentos artísticos na periferia para vocês amanhã. E eu conheci ele lá. E eu achei incrível como ele trabalha a questão do desenho, do traço, com a visualidade cotidiana da periferia, né? Ele traz as vans, os mototáxis, né? As pessoas que trabalham ali de maneira informal, né? Como é que essas visualidades periféricas se tornam, né, objetos estéticos para se fruir dentro da sala de aula. E aí você trabalha com a questão das nomenclaturas, né, das gírias e tal. Então, quando a gente trabalha o território dentro de uma proposta decolonial, a gente vai estar trabalhando os movimentos da periferia, né, que vão fazer com que a arte não se torne somente periférica, e sim comece a se legitimar dentro da própria periferia, porque quando a gente fala de periferia, do artista periférico dentro da periferia, a gente também está criando empoderamento e alteridade, né? Aí trabalha questões sobre história e memória, né? Que território era esse aqui que eu morava, né? E aí você chama o professor de história para fazer um trabalho interdisciplinar, né? A estação de Japeri era o que antigamente, né? A estação de Nova Iguaçu, a Marcha Bomba, né? Que era uma antiga estação que tinha aqui, que era o trem que vinha trazendo vários produtos, café, enfim, que era um laranjal em Nova Iguaçu, né? Que era um dos maiores exportadores de laranja. Então você vai trabalhar memória, história, arte urbana, né? Pertencimento e o olhar sobre a cidade. Muitos dos meus alunos falam que tem vergonha, que no trabalho, que quando trabalham no Rio, não dizem que moram aqui em Nova Iguaçu, mudam no currículo, né? O endereço, porque eles falam que se eles colocarem em Nova Iguaçu, eles não vão conseguir emprego. E aí, qual é o olhar legitimado sobre a periferia? Né? Que olhar essa galera tem sobre a gente? É um olhar fetichizado? É um olhar estereotipado? Então, quem precisa falar sobre a periferia? Quem pode falar sobre a periferia? Então, todas essas questões são questões que a gente pode trazer para a sala de aula, né? E trabalhar essas questões não só do território, mas do pertencimento, que eu acho que é muito importante, porque o aluno ele tem que se entender como pertencente a um lugar muito maior, né? E entender que a periferia não é um lugar discriminado somente de violência, é um lugar de produção de conhecimento, né? Um lugar de produção de alteridade, de afetividade, é um lugar que eles habitam ali. O que eles podem fazer pela periferia, né? Isso é muito incrível. Quando a gente quer trabalhar com periferia, né? Fazer essas questões como o André, e fazer um passeio pelo bairro, né? Vamos fazer um passeio. Quando eu falo passeio pelo bairro, meus alunos falam: professora, o que eu vou fazer aqui em Auschwitz? É tudo feio.
né? Então, assim, desconstruir o que é o belo, o que é o feio, né? Para eles é muito difícil. Vamos lá ver que tem alguém que falou aqui no chat. Beleza, vamos lá. Então, olha lá. No último semestre, trabalhei com questões de autorrepresentação de si do território com estudantes do ensino médio. Legal. Eles fizeram autorretratos simbólicos e escolheram suas formas de representação através de fotografias, desenhos, colagens. Incrível, Alessandra. Maravilhoso. Eu acho que esse caminho da afetividade, do autorretrato, do olhar para o outro, é muito importante no ensino médio, gente. Não tem como você falar de decolonialidade sem não trabalhar essas questões, né? Porque, como eu falei para vocês, tem muito curso, assim, que quando eu vou compartilhar, ministrar, enfim, né, dialogar também em debates e tal. Há pouco tempo eu participei da ANPAP, que é um artigo que eu apresentei, e aí as pessoas, quando falam de decolonialidade, elas estão meio que num ciclo vicioso, né? Assim, de falar só sobre questões da africanidade, afro-brasileira e povos originários. E não é isso. Decolonialidade são questões de gênero, são questões de afetividade, pertencimento, alteridade, um olhar sobre si, sobre o território, são muitas coisas, né? Porque como é que você vai falar sobre decolonialidade se você não se conhece, se você não se entende como um ser pertencente de algum lugar, um ser que trabalha em coletividade, né? Se os alunos não gostam do que eles vivem no dia a dia, eles não gostam de onde eles moram, eles vivem em condições ruins. Eu não estou querendo romantizar a periferia aqui, não, né? E dizer que tem que encontrar beleza em tudo. Não é assim. Mas é no caminho do empoderamento, né? E do entendimento da cultura, de onde eles vieram, de quem eles são, é que a gente trabalha a decolonialidade. Se a gente não trabalhar primeiro por isso, como é que eles vão entender os outros modos de existência, né? Da etnia baniwa? Como é que eles vão entender da etnia baniwa se eles não entendem do próprio pertencimento da periferia em que eles estão? É aí que eles vão fazendo essas conexões, né? Isso, é fazer essa escutativa, né? E as aulas de arte devem ser essas trocas afetivas e ativas a todo momento. Às vezes eu cansei de fazer assim, nossa, essa minha aula vai ser incrível, vou trazer esse artista aqui, sensacional, né? A Márcia Falcão, por exemplo, quando uma vez eu levei ela para a sala, não sei se vocês sabem, a Márcia Falcão também é uma artista periférica que trabalha questões do corpo, da gordofobia, questões sobre maternidade, gênero, e os meus alunos não curtiram muito, porque não se identificavam ali com ela. Professora, é feia e tal. Aí, pô, como é que eu vou trabalhar Márcia Falcão sem antes trabalhar a questão do empoderamento dessas mulheres, do corpo delas, sabe? Delas se entenderem que elas são o que elas são, que elas são incríveis do jeito que elas são. Não tem como. Eu vou levar a Márcia Falcão, que é uma artista, né, periférica, que tem um estereótipo não usual do corpo, mas vão falar que é feia, que, vão rir. Então, você tem que ver quais são os melhores caminhos para se trabalhar a decolonialidade a partir do sujeito que você está trabalhando. A gente tem que entender quem são os nossos alunos, quem é esse público, da onde eu falo, que artistas eu falo, de que artistas eu falo, né? Enfim, é todo um trabalho de formiga aí mesmo, né? Formiguinha. E aí, outro teórico, né, que é o Muniz Sodré, que fala sobre a questão da alteridade, como eu falei para vocês, que é preciso que a alteridade se faça presente de modo prolongado e convivial, né, no nosso convívio, a todo momento, a escuta ativa, que vocês falaram. Não no convívio artificial, mas no sentido de efetiva partilha de territórios. Ampliar o currículo e efetivar a pluralidade. É preciso compreender que racismo produz injustiça social, como também injustiça cognitiva. Por quê? Quando a gente não produz o acesso ao conhecimento, a pessoa ela vai se tornar cognitivamente, né, à margem de um campo de conhecimento maior. É necessário desmontar as blindagens cognitivas que mantêm as hegemonias estabelecidas. É o que eu falei para vocês lá no início. A gente reproduz, muitas vezes, a colonialidade, quando a gente cria hierarquias de conhecimento, né? Enfim. Aqui foi um curso que eu participei sobre curadoria, né, decolonial, mas que a professora também falava sobre curadoria decolonial para professores. E eu achei legal esse gráficozinho que trouxe, ó, que ela fala assim, caminhos para uma prática curatorial e artística
ativista, que é quem trabalha com curadoria, mas nós, professores, também somos curadores, porque a gente trabalha com seleção de imagens para dentro de sala de aula, né? Então, ela fala assim, ó, o que você pode fazer com seus alunos ou com seu público, enfim, que você vai dar um curso? Visitar e trabalhar com espaços de arte alternativo. Por que eu quero levar o meu aluno lá no MAR, no MAN, no MASP, seja lá, e por que eu não levo ele aqui no Centro Cultural de Nova Iguaçu, no Museu Museu de Arte Africana, que tem aqui, né, em Cabo Sul? Por que eu não levo ele numa galeria independente, né, aqui no espaço? Inverter denominações. Por exemplo, ver o hegemônico também como outros. A gente sempre, estou trabalhando decolonialidade, eu vou falar só mal do outro, da Europa, dos conhecimentos das vanguardas artísticas, do neoclassicismo, do romantismo? Não, né? É ver aquele outro como um outro, é um outro conhecimento diferente do meu, que foi me negado e apagado, mas ele é tão importante quanto o meu que me foi negado e apagado. Considerar uma abordagem relacional interessada em uma multidão ou multiplicidade de vozes. Quanto mais diversificação você trazer para a sala, diversidade de artistas, de gênero, de cor, de raça, de cultura, de etnia, de voz, enfim, mais o seu aluno vai ter um repertório cultural e visual diversificado e heterogêneo. E mais, ele vai poder se identificar com algum desses artistas ou representações, né? Então, é ampliar cada vez mais, não ter medo mesmo, levar o máximo possível. Privilegiar narrativas amplas, caleidoscópicas, históricas e não lineares. A gente tende a trabalhar, isso é uma pesquisa que tem sido muito discutida dentro da decolonialidade, que é não trabalhar a palavra história da arte, sim, territórios da arte, geografias da arte. Porque quando a gente tenta trabalhar numa linearidade, a gente tende a reforçar a colonialidade, né? Ao meu ver, né? Essa é uma interpretação que eu fiz. Então, a gente pode trabalhar de maneira rizomática, né? Por caminhos que não obedecem uma lógica de tempo. Ah, professora, mas fica muito difícil eu entender sem uma linearidade. Meus alunos falam para mim. Não. Se a gente trabalhar por projeto, é muito mais interessante do que trabalhar por linearidade histórica. Porque a linearidade histórica foi uma construção eurocêntrica, né? A gente fala do Brasil a partir da invasão. Então, assim, tentar ter cuidado com essas questões da linearidade histórica, né? Trabalhar por projetos é muito mais interessante do que trabalhar dentro dos períodos, dos movimentos artísticos em si, que normalmente os currículos nos propõem. Redefinir a arte contemporânea, removendo as distinções hierárquicas, né? Que é de território total, né? Quando ele fala de hierarquia de arte contemporânea. Quem produz arte contemporânea? Aí a gente discutiu no nosso curso Quem Tem Medo de Arte Contemporânea. Arte contemporânea é produzida agora. Qualquer pessoa pode produzir, independente do território onde ela fala, né? E quando a gente fala de arte contemporânea, sempre está falando de Cildo Meirelles, de Jack Clark, né? Beleza, dá para falar de Cildo Meirelles, de Jack Clark, Elliot Sica? Dá. Mas e os artistas contemporâneos da periferia, que são muitos, né? Como esses que eu trouxe agora. O André Moura é um artista contemporâneo da periferia. O Jefferson Medeiros. Não sei se vocês conhecem o Mulambo também, né? O Maxwell de Andrade, enfim, a Márcia Falcão, né? Tem vários aí. Cobrar que os museus e galerias tenham mais comprometimento social, ética e transparência. Quando a gente leva os alunos para um espaço museológico, um espaço de exposição, né, curatorial e tal, que foi feita uma curadoria prévia, normalmente meus alunos falam que eles não se enxergam ali como pertencentes daquele espaço. Por quê? Porque a arte foi construída dentro de um campo elitista, né? Eles acham que aquele espaço não é para eles. Então, como a gente dialogar com esses espaços para que esses espaços se tornem mais acolhedores para os nossos alunos da periferia, né? Fazendo projetos, fazendo uma mediação educativa desses espaços, né? Enfim. Aí eu cheguei, né, no penúltimo tópico da aula de hoje, que é sobre ancestralidade como possibilidade pedagógica em artes visuais. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo da artista Geviana, que é uma artista que agora foi há pouco tempo indicada para o Prêmio Pipa, e que também foi escolhida
para fazer parte de 2 obras dela, se eu não me engano, como acervo fixo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Provavelmente algumas pessoas daqui já devem conhecer a G. Viana. Vocês conhecem? A G? Alguém conhece? Deixa eu mandar aqui o vídeo dela rapidinho. A G. Viana, ela é uma artista total decolonial. Ela trabalha questões de gênero, porque ela é lésbica. Ela trabalha questões de ancestralidade, porque ela tem descendência indígena, ela veio do Maranhão. Ela trabalha questões da história da arte, de uma nova construção da linearidade histórica, de um novo olhar sobre as obras de artistas que nos representaram na história, como Debré, Rugendas, Tom Ender, né? Ela é uma artista sensacional. Alguém aqui conhecia já ela, gente? Eu não. Não? Tá bom. Eu vou mostrar um vídeo dela rapidinho. O vídeo tem 3 minutos, né? E aí ela vai falar um pouco sobre esse processo, o processo estético e criativo dela, né? E político também, que ela trabalha dentro das obras. Deixa eu colocar aqui. Tomara que não dê problema no áudio, porque o meu computador ele tem essas doidices. Se tiver dando problema no áudio, peço que vocês me avisem. Estão conseguindo escutar, gente? Não. Não? Tá mudo? Tá mudo. Melhorou? Sou Viana, os meus trabalhos eles têm Melhorou ou tá mudo? Sim, para ouvir. Está um pouco baixo só. Tá baixo. Baixo, é porque o áudio ele tem um probleminha. Tá muito baixo. Mas aí, tem legenda embaixo. Vocês se importam de ver com legenda, sim? Não, tudo bem. Não? Não. Tá bom. A partir dessa descoberta, né, pela minha ancestralidade, tanto indígena quanto esse entendimento dessa identidade de gênero. Essa segunda participação ao Prêmio PIPA é uma reafirmação a todos esses anos que eu tenho desenvolvido nas ruas. A principal ferramenta de trabalho que eu utilizo é a fotografia, junto com a fotomontagem, né, fazendo essa remixagem de imagens. São imagens de arquivo remixada, alterada, adulterada. Falando nos meus trabalhos, eu tenho pensado num conceito de felicidade, porque eu sinto que, por muito tempo, a nossa felicidade ela vem sendo tomada. E eu trago o trabalho de Sapatona, que está nesse momento, né, nostálgico, amoroso, colorido. As pessoas que sofrem desse mal, né, que tem essa transfobia, lesbofobia, eles precisam entender que a gente quer estar bem, que a gente só quer amar, que a gente só quer gozar, que a gente só quer sarrar. Então, assim, Sapatona é para falar de felicidade, de corpos felizes, corpos que têm vida. O trabalho de paridade é um trabalho que chega num momento muito íntimo, né, nessa busca de saber mais sobre mim. Eu me coloco em segundo plano e começo a fotografar pessoas que descendem, né, desse lugar indígena, dessa origem. E eu falo dessa parecência, dessa semelhança. Só que, na verdade, esse trabalho ele extrapola esse lugar das paridades, né? Ele, na verdade, ele é um momento para que eu encontre um momento de conversa com essas pessoas, para que elas se afirmem, para que elas entendam um pouco da sua origem, porque no meio desse descobrir todo, as dores acabam alimentando o silenciamento. E esse silenciamento acaba destruindo muitas pessoas. Nesse momento, eu estou repensando sobre essa minha retomada interna, sobre essa decolonização da minha mente, para que isso seja percebido nos meus trabalhos, né? Que eles floresçam nesse acompanhamento e que essa retomada ela também se aplique a outros corpos, né? As pessoas que têm essa possibilidade de perceber, de ver, de apreciar o meu trabalho. Eu venho de um estado
que é o Maranhão, que é um estado que está totalmente deslocado do circuito da arte, né, dessa arte contemporânea. Então, é uma reafirmação também a esse lugar que por várias vezes é descartado, não é visto pelo esse circuito da arte. Então, eu acredito que a minha arte ela se transforme numa potência maior por ela estar na rua. Então, gente, eu mostrei um pouquinho do trabalho da... Peraí. Do trabalho da Geviana, né? Vocês viram, é uma artista que fala de um lugar completamente à margem do sistema de artes contemporânea, que é o Maranhão, e ela tem descendência indígena, e ela fala sobre questões de gênero, sobre reconstruções. Eu acho incrível aquela obra dela, que ela faz atualizações, né? Sobre... Eu vou mostrar aqui uma... A gente vai falar um pouquinho sobre artistas indígenas. Deixa eu abrir o outro slide. Atualizações traumáticas. Ela vai pegando as obras construídas dentro da história da arte pelo Debré, né, e outros artistas do século XIX, e ela vai fazendo atualizações dessas histórias, outras construções, outras narrativas, né? É maravilhoso o trabalho dela. Eu vou compartilhar agora com vocês, só para a gente ir para o nosso encerramento, que a gente tem 10 minutinhos, um curso também que eu fiz sobre arte contemporânea indígena, e a gente fez alguns grupos, né? A gente se dividiu para fazer uma espécie de curadoria sobre alguns artistas indígenas contemporâneos. E aí, só para mostrar, claro que é muita coisa, gente, infelizmente 1h30 não dá para falar, né? Mas aqui tem alguns nomes, né, de artistas indígenas, a gente vai ver alguns, né, Geviana. Por que ela é considerada uma artista indígena contemporânea? Porque ela tem a ancestralidade indígena e ela está fazendo essa retomada ancestral, né? O Denilson Boniwa, que é um que está dentro da cena artística já, né? Deixa eu mostrar aqui. Não quer passar? Pronto. A G, né? Aqui tem o trabalho que eu falei para vocês sobre... Esse é um trabalho que ela faz colagem, né? Com imagens de pessoas da família dela, vizinhos ali, pessoas que vivem na comunidade dela ali próximo da cidade onde ela mora, no Maranhão. Esse trabalho é conhecido... Tá aparecendo? Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo. Tá sim. Tá, esse trabalho dela é Paridade, né? Onde ela faz essas reconstruções, essas colagens, mas que não deixam de ser fusões, né? De tempos diferentes. Eu acho incrível, porque ela trabalha a textura da pele, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse trabalho? Não? É porque eu estava escutando aí uma vozinha. E aqui é aquele trabalho que ela faz também, que é de interseção, né, também de fotomontagem, fotocolagem, que são as atualizações dramáticas, traumáticas. Ela pega imagens, né, gravuras do Debré, aquarelas e gravuras, e faz as inserções, né, fazendo uma ficção, né, uma nova construção dessa ficção, que não deixa de ser uma ficção, porque foi uma história contada a partir de um olhar de uma única pessoa, né? Tem muita polêmica em cima das obras do Debré, né? Alguns falam que ele idealizava, romantizava, outros falam que ele tinha um olhar meio pejorativo, mas denunciativo também, porque ele denunciava as questões da escravidão. Enfim, e aí a Geviana ela vai fazendo uma releitura, né? Inserções sobre essa temporalidade. Então, ela chama de atualizações traumáticas. 2 dessas obras, se não me engano, que foram compradas pelo MAN, pelo Museu de Arte Moderna do Rio, e elas vão fazer parte agora das exposições permanentes lá. Deixa eu passar aqui. O Denilson Boniwa, que é um outro artista indígena contemporâneo,
O Denilson Baniwa, ele é da etnia Baniwa, que é ali do Amazonas, né, de cima, da aldeia Dari, que fica numa cidadezinha chamada Barcelos. Hoje em dia, o Denilson Baniwa reside em São Paulo e ele tem toda uma construção ativista dentro da luta indígena. Ele também faz uma interseção sobre a ancestralidade indígena e a contemporaneidade, né? O que é esse ser indígena dentro do mundo moderno, contemporâneo, né? Aí aqui alguns trabalhos do Denilson, a performance dele, Pajé e Araueté. E Araueté é uma onça, né? Em que eram feitos muitos rituais, né? De várias etnias indígenas, que o pajé onça, né? Se vestia, né, de onça, se pintava e andava pela aldeia, né? Fazendo palavras de cura, enfim. Ele tem esse outro trabalho dele aqui, muito bacana também, que é Curumim Guardador de Memórias, que é um indígena segurando um monitor de computador. Enfim, o Denilson Baniwa, ele tem trabalhos incríveis, magníficos, né? Ele fala muito sobre esse discurso, que ele trabalha muito contra esse discurso do ser indígena. O que é ser indígena hoje? Para que não caia do modo genérico, né? Como muitas pessoas costumam trabalhar em sala de aula. Ele luta muito pelas questões indígenas de território, de emancipação, de identificação, de ocupação de espaços de arte, né, que vem tomando cada vez mais, né, força. A última Bienal que teve agora em São Paulo foi conhecida como a Bienal Indígena, muitos artistas participaram, Jair Eresbel, Denilson Baniwa, o Ailton Krenak também. Né, o trabalho dele varia de performance, instalação, dialoga também com pintura mural, intervenção urbana, né? Então ele é um artista completo. Tem a Uira Sodoma, que é uma artista também indígena, que trabalha a questão de gênero, porque ela é uma artista trans, né? Da etnia Munduruku, descendência, né? E ela também também é biólogo, né? E, enfim, ela trabalha com performance, com simulacro, com corpo, com a questão da encantaria, né? Ela vai trazer as questões das lendas indígenas, dos mitos. Então, é também uma artista muito incrível para vocês procurarem lá no Instagram. E o Jair Eresbel, que, né, praticamente todo mundo o conhece, né? É um dos mais importantes da etnia Makuxi, né? O Jair Eresbel, hoje, ele é um dos principais nomes da arte indígena contemporânea. Tem agora o Museu de Arte Contemporânea Jair Eresbel, que foi o primeiro museu de arte contemporânea indígena. É um museu virtual, mas que provavelmente vai vir a ser um museu matérico, né? E o Jair Eresbel, ele é muito legal, porque ele trabalha muito essa questão também das linhas, das formas, de uma cosmogonia e cosmovisão ancestral. E ele trabalhava como aquelas pessoas que fazem fiação elétrica, né? Ele trabalhava com fiação elétrica. E ele tem uma questão muito ligada ao xamanismo, né? Às cores, às visualidades de rituais, né? É um artista também completo, que trabalha com instalação, que trabalha com a questão dos saberes da floresta. Ele vai trazer esses saberes da floresta para dentro da contemporaneidade, para dentro das suas obras. Aqui algumas obras do Jair Eresbel. Ele também faz um trabalho muito de crítica à questão do modernismo, né? Porque ele é do povo Makuxi, descendência direta de Macunaíma, né? Então ele vai fazer algumas críticas também à questão como os indígenas foram representados pelos modernistas, né? Temos a Olinda Tupinambá, que é uma diretora, cineasta, né? Trabalha com a questão de vídeos, né? De arte digital. Eu não conheço muito ela ainda, mas eu estou começando a estudar um pouco mais sobre o trabalho dela. O Isael Macachali também, que é um outro artista indígena, ele vive ainda em aldeia, né? E também foi indicado para o Prêmio Pipa,
há pouco tempo, e aí também traz toda essa questão do simbolismo, do zoomorfismo, do antropomorfismo, da questão dos espíritos da floresta, né? Esses lugares, enfim, porque ele fala assim, os artistas indígenas contemporâneos, eles vão trazer saberes, né, de uma cosmovisão que a gente não conhece, porque nos foi apagado e retirado, para dentro dessa contemporaneidade. Então, em diálogo com a arte contemporânea, esses saberes se tornam muito mais acessíveis, né, e de fácil entendimento. Alguns trabalhos artísticos dele, né? Você vê que é um trabalho simplificado na forma, mas é rico culturalmente e rico de saberes, né? Ai, ficou difícil de passar. O Gustavo Caboclo também, que é um artista, né, atual da arte contemporânea, ele faz um trabalho bem assim de arte digital, tá? Ele nasceu na terra indígena de Kanauani, em Roraima. Aqui alguns trabalhos dele. E é muito bacana o Caboclo, porque ele faz um trabalho de imagem e poesia, né? Muito legal para trabalhar isso no ensino médio. Como a imagem dispara, né, uma escrita poética em você, né? Então ele faz essas interseções bem legais. Pé no chão, pé de ouvido, em terra, semente desperta, corpo é terra, ouço a terra, piso, ao alto da terra, chão, morte na terra, subterrâneo, retorno à terra, caminho, pouco espaço, o morto não descansa. E aí é um trabalho quase assim de design também, né? Porque é um trabalho que lembra também a xilogravura, mas é um trabalho digital, então você pode fazer essa questão também de interseção matérica, né? Chamar os alunos para fazer estilo. O Eduardo Caboclo ele tem uma relação muito intensa com o agronegócio, com a crítica ao agronegócio, com a família dele também, que vive numa vila rural ali de Roraima. E a Salisa Roça, que é uma artista contemporânea performática, né? Que também foi indicada ao Prêmio Pripa de 2020, que faz um trabalho muito legal com a questão da mandioca, né, do aipim, com as questões da identidade. Ela foi uma artista que se reconheceu há pouco tempo como uma artista indígena, faz uns trabalhos de vídeo, fotografia, muito legais também, vocês podem procurar ela lá no Instagram também. Alguns dos trabalhos artísticos, né, de instalação e performance da Salisa. Oca do Futuro, foi uma instalação que ela fez em 2017 no Museu de Arte do Rio, imagem da série Facões, né, onde ela vai escrevendo várias palavras e vai espalhando os facões dentro de um espaço de natureza. Também sabe, gosto de tudo isso, sabe? De ver essas coisas, sabe? Hã? Oi? Pode falar, quem estava falando aí? Querem comentar, gente, alguma coisa? Tá. Então, a Naine Terena, né, que é curadora, também é arte educadora, doutora em educação, enfim. Beleza. Isso foi uma seleção que eu fiz num curso que a gente fez algumas, né? Parei aqui de compartilhar. A Arissana Pataxó também, uma ótima artista. A Arissana tem um trabalho de pintura muito legal. Tem vários, né? Tem o Bani Raniquim, né? Os trabalhos da etnia Raniquim também, tem um trabalho artístico incrível, enfim. Eu vou fazer um curso sobre arte indígena contemporânea, mas provavelmente só em novembro, e aí eu vou divulgar também lá pelo Artistas Latinas, provavelmente. Ou chamar algum desses artistas para fazer um diálogo com a gente, tentar propor, né, enfim, propostas pedagógicas em cima das suas poéticas visuais. Aqui foi só uma pincelada mesmo, gente, porque é muita coisa para falar, a gente até passou já de 4 minutos. Então, foi mais ou menos isso que eu quis trazer para vocês com essa primeira aula, tá? O que eu vou falar? Tem muita coisa para compartilhar, texto, né? Esses artistas todos aí que eu fiz essa seleção. Eu vou compartilhar tudo por e-mail, tem os e-mails de vocês todos, e eu vou tentar enviar no máximo até sexta-feira todo esse material, para que isso fique como um banco de curadoria, para que vocês façam as aulas de vocês e pesquisem, né? E tenham acesso a esses trabalhos.
E agradecer a presença de vocês, né? Quem pôde estar aqui, teve muita gente que se inscreveu, infelizmente não pôde assistir a aula ao vivo, vai assistir gravado. E dizer assim que foi só um momento assim de partilha mesmo, tem muitas coisas mais interessantes para se falar, para a gente compartilhar, né? É algo que eu venho trabalhando, né, com muita vontade, apreço e afinco, e é nisso que eu acredito. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente já vai encaminhar para encerrar a gravação. E só agradecer mesmo a presença de vocês aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Amanhã tem a aula da Silvia, tá? No mesmo horário, 7 horas. Ela vai mandar um e-mail um pouquinho antes para vocês, né? Para vocês compartilharem e não ficarem perdidos no link. E aí depois ela vai também falar como vai ser essa questão do certificado, quando é que vai chegar no e-mail de vocês e tal. Também vai mandar os materiais que ela compartilhar na aula dela. E ela também vai compartilhar com vocês o canal do YouTube, né? Onde a gente posta nossos cursos lá, as palestras todas, e onde essa aula vai ficar gravada, caso vocês queiram acessá-la depois, tá bom? E para vocês que pagaram e tiveram presentes, a aula o link da aula também vai ser compartilhado com vocês para que vocês acessem depois. Mas os materiais eu vou enviar por e-mail. Todos esses artistas que eu falei aqui, né, que eu passei essa pincelada, e os slides também, eu vou compartilhar tudo pelo e-mail de vocês. Tá bom, gente? Então, tenham uma boa noite, um bom descanso. Eu vou parar agora aqui a gravação.